Você vai sair daqui hoje sabendo... Oi, gatinho! Para você que não me conhece, eu sou Cibele Paranhos, trabalho há 10 anos com Clínica da Dor, há 9 anos ensino no Brasil inteiro fisioterapeutas a como tirar o paciente de crise, a como tratar o paciente e reduzir até 70% da dor do paciente com ferramentas específicas, beleza? Então, seja muito bem-vindo ao nosso momento de avaliar o que deve ser feito na avaliação. Gente, eu falo para minha equipe, eu tenho empresa há 7 anos. Eu tenho uma clínica da dor e nessa clínica da dor eu fui direcionando para que tivéssemos todas as áreas correlacionadas para tratar o paciente, ou seja, desenvolver uma equipe multidisciplinar. E nessa relação de multidisciplinar, o que eu vi que é mais importante de todo o processo do tratamento para ter uma agenda cheia é gerar resultado. O paciente chega até a gente, ele busca a clínica para ter resultado, para conseguir resultado, não é verdade? E esse resultado, ao longo desses 10 anos e 7 anos como proprietária de clínica, eu vi que o mais importante é a avaliação. E por isso que eu resolvi abrir para vocês, né, como fazer essa avaliação de forma rápida e prática. Na minha clínica eu tenho 2 formas de fazer o atendimento hoje. O meu paciente ele paga por meia hora ou por 1 hora. Então essa avaliação ela tem que servir para que o profissional ele comece atendendo e gerando esse resultado tanto em meia hora quanto em 1 hora, beleza? Então por isso ela tem que ser muito específica e eu vou te passar aqui agora os passos, a forma como eu conduzo. O que é um passo a passo, gente? Um passo a passo, ele acaba se transformando em um método de trabalho, porque é algo que a gente desenvolve e testa. Então, há 7 anos eu faço da mesma forma, com o objetivo de trazer o meu paciente, mostrar o que eu posso oferecer para ele, mostrar segurança e desenrolar todo um protocolo de tratamento nesses 30 minutos ou nessa 1 hora. E aí é que vem o passo a passo. Eu desenvolvi 7 perguntas, tá? 7 direcionamentos para que esse paciente saia desse primeiro contato sentindo segurança no profissional que está na frente dele e para que então ele feche o plano de tratamento. Eu observo muito como é que eu cheguei nessa conclusão, gente. Quando eu me formei, eu observava fichas de avaliações enormes, né? Possibilidades de perguntas e de muitas, como é que chama aquele negócio? Escala de avaliação. Eu via muita escala de avaliação e eu achava que eu tinha que colocar tudo isso no meu consultório, porque quanto mais específico eu fosse no primeiro atendimento, mais o paciente ia achar que eu sabia muito. Só que na verdade não é isso. O paciente ele não quer saber qual é a técnica exatamente que você quer usar. Ele não quer saber quanto tempo essa técnica veio. Ele não quer saber. Ele quer saber se você tem conhecimento adequado, específico, que possa resolver o problema dele. Beleza? E isso eu fui percebendo com a prática clínica. Então eu baixei várias escalas, imprimi várias escalas e colocava no consultório. Quando o paciente chegava, eu ia fazendo as perguntas e colocando ali
E isso, gente, eu ficava às vezes 40 minutos fazendo avaliação. E o que ninguém me ensinou na faculdade é que, como fisioterapeuta, eu tenho que ser o meu empresário. Eu tenho que direcionar com um objetivo. Saber se eu tenho a condição adequada de atender o meu paciente, ou seja, se aquele caso é o melhor que eu faço, o que eu sei fazer, e se eu vou gerar resultado para ele e fechar a venda. Beleza? De acordo com pesquisa, gente, no primeiro atendimento você tem 80% de chance de fechar o atendimento com o seu paciente. E aí você tem que fazer algumas perguntas específicas para saber se realmente ele tem condições de seguir com o que você quer fazer, né? Com o que você quer propor. Então eu cheguei nessa conclusão com prática clínica. Beleza? Com o dia a dia, entendendo o que meu paciente está perguntando. E por que avaliar a forma direta para o meu paciente dá mais resultado na clínica da dor? Sem muito envolver, sem muito perguntar, sem muita ficha de avaliação. Porque o paciente de dor, ele é um paciente inquieto, irritado. E ele veio até você porque possivelmente ele já passou bastante tempo tomando medicação, fazendo exame. Na verdade, então ele já está há muito tempo à busca de quê? De resultado. Então ele quer entrar no seu consultório e ele quer sair com algo melhor. Ele quer ter algo melhor. Ele quer ver o resultado no primeiro atendimento. E se você, como eu, levava 40 minutos fazendo perguntas específicas, usando várias escalas de avaliação, o que esse paciente vai fazer? Ele vai fugir de você. Ele vai se cansar, ele vai começar a se irritar. E eu percebi isso na prática. Quanto mais escala eu colocava, o meu paciente se irritava e menos era a possibilidade de fechar negócio. Tá? Negócio é tratamento. E aí? Como que eu faço a minha avaliação? Vamos lá. Paciente chegou. Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? A gente vê isso na faculdade, mas de forma direta. Qual é a sua queixa principal? Nessa queixa principal, eu tenho que saber se essa queixa ela é muscular, ela é visceral, ela é neural, ela é ligamentar, tá? Eu tenho que entender nos primeiros minutos o que faz essa disfunção do meu paciente para ver se eu tenho a ferramenta e a possibilidade de ajudar essa criatura naquele primeiro momento. Então, criatura, o que te traz para o consultório? Por que você veio até a mim? Você tem que direcionar a pergunta, porque o paciente ele vai te envolver em várias coisas que já aconteceram na vida dele e muitas vezes ele não vai ser direto. Então, você tem que perguntar, o que você não está conseguindo fazer? Você está aqui com dor aonde? Sibeli, o paciente chegou e me descreveu 500 áreas, né? Não, vamos focar. O que traz hoje o seu pior, o maior incômodo que você tem? Então, Sibeli, hoje, o meu maior incômodo, eu acabei de atender uma paciente aqui, retirada de um quadrante da mama, tá? O que ela estava sentindo? Dor, e ela estava sentindo peso no braço. Então, o objetivo dela nesse atendimento era reduzir a dor. O que ela não estava conseguindo fazer? Ela não estava conseguindo ainda, porque a cirurgia tem um mês, ela não estava conseguindo fazer sua movimentação ativa, né? Extensão, a abdução, a adução, ela não estava conseguindo fazer seus movimentos específicos. Então, ok. Depois desse primeiro passo de como que tá, de qual o movimento que ela não consegue fazer, o que está associado, ótimo, sei que é uma disfunção muscular. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para essa paciente para gerar resultado? Já estou ali pensando. Aqui na clínica eu tenho duas ferramentas. Eu tenho um agulhamento a seco e tenho terapias de choque extracorpórea. Qual é o grande direcionamento dessa sacada aqui para reduzir dor, para ganhar amplitude de movimento, que eu vou direcionar as minhas perguntas e saber qual dos dois será para minha paciente? Eu preciso entender a história dela financeira desse momento. Então, é uma paciente que tem recurso para investir nesse tratamento mais caro, uma aplicação de ondas
em torno de R$ 250, tá? Uma aplicação. Por quê? Essa avaliação muda tudo. E eu falo aqui aos meus filhos, se você não avalia o perfil socioeconômico do seu paciente, você vai dar um tiro no pé. Por quê? Se eu faço uma projeção de um tratamento extremamente caro e que essa paciente não vai conseguir, e eu falo muito desse recurso, e aí ela disse, Bela, eu não tenho condições de bancar, porque pelo menos serão 3 aplicações a R$ 250, eu não tenho condições de fazer isso. E aí depois eu ofereço algo mais barato, é tipo assim, eu estou dando algo compensatório à minha paciente e não a estratégia que ela precisa, tá? Então nesse primeiro momento da queixa principal, eu já pergunto como que tá ela. Tá, você tá me falando desse movimento, mas me conte, o que você tá fazendo? Você tá trabalhando? Você tá em casa? Você teve algo nesse momento que houve um trauma direto, que mudou a sua situação financeira, a sua situação familiar? Me conte um pouquinho do que pode estar envolvido nesse processo. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque existe algo chamado sistema nervoso autônomo, que isso influencia com objetivo direto para os músculos. Então a influência dessa ação é muito alta. Na verdade, eu estou embasando para conhecer melhor a minha paciente financeiramente. Então, daquele momento, ela vai me dizer, olha, Sibeli, eu estou desempregada, minha mãe ou meu esposo que está pagando o tratamento. Opa! O que nesse momento eu já tenho que fazer? Se nessa queixa principal, observe, o que eu tenho de ferramentas de menor custo que vai gerar resultado para ela. Porque eu já sei que agora existem pessoas envolvidas no processo dela que estão engatando e fazendo de tudo para que ela tenha resultado, investindo e vai cobrar isso dela. Então, eu preciso saber imediatamente o que tem. Então, se alguém que está direcionando esse tratamento para ela, eu tenho que ir pelo custo-benefício que é melhor para minha paciente. Eu não vou oferecer o tratamento mais caro que ela possivelmente não tem condições de comprar, tá? E daí eu já sei o que eu vou oferecer. Massa. Nesse caso,
Quem tava aqui na live, coloca aí se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir te direcionar no passo a passo de avaliação para transformar em retorno financeiro, em resultado, né? Coloca aí. Amores, vou arrumar a sala aqui pro meu paciente. Ótimo, massa, Mari, massa. E óbvio, valorize aí a minha blusa nova. Gostaram da minha blusa nova? Gente, tô me achando aqui, eu já recebi tantos elogios. Ai, gente, porque eu compro roupa pra vir trabalhar, claro, e cada vez mais chique, porque o paciente vê tudo isso, né? Óbvio, tô aqui de escarpão vermelho, ó, de blusa nova. Então faz um print aí, coloca, faltou paciente, eu estou com Paranhos, ó.